Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, aula 9: temperatura e escalas termométricas. Como vocês já podem desconfiar pelo título, estamos mudando de assunto, né? Ou seja, vendo um novo tópico de física. Pois é, galera, agora a gente vai abordar os tópicos que vocês vão ver no segundo ano do ensino médio, né? Até a aula 8 foi a física, né, assim, bem superficial do primeiro ano. Agora vamos iniciar do segundo. Por isso mesmo, já se ajeita aí na cadeira e vamos começar. Bom, turma, vamos lá. Temperatura, né, que vamos representar pela letra T maiúscula. Antes da gente começar a estudar o que é temperatura, né, propriamente dita, a gente precisa esclarecer uma coisa, né, que os conceitos de quente e frio são relativos. Como assim, Igor? O que isso significa? Significa que varia, depende de pessoa para pessoa, depende da referência, né? Não é algo absoluto. Por exemplo, algo absoluto aqui, gravidade. Não importa aonde você esteja, né? A gravidade sempre vai atrair os objetos para baixo, né? Assim, entenderam a analogia aqui? Enquanto quente e frio já vai depender, né, de como você está. Pois bem, olha só. Para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu coloquei aqui, ó, três potes, né, com água. Um com gelo, que está a 10 graus Celsius. Um a temperatura ambiente, né, tipo assim, normal, 30 graus Celsius. E o outro já assim com uma água já mais aquecida, né, que está a 50 graus Celsius. Pois bem, galera, olha só. Imagina o seguinte: você com a sua mão direita enfia dentro do pote de 10 graus Celsius e com a mão esquerda você enfia no pote de 30 graus Celsius. E aí eu te pergunto, aluno, qual é o recipiente que contém, assim, que está frio? Ah, Igor, olha, fácil. A água fria está no de 10 graus Celsius e a água quente está no de 30 graus Celsius. Perfeito. Excelente resposta. Perfeitinho. Agora vamos lá. Tira as mãos, seca e vamos fazer a mesma experiência, só que agora o contrário. Você vai pegar a direita e colocar na de 30 graus Celsius e a esquerda e colocar na de 50. E aí eu te faço a mesma pergunta. O que você vai responder? Ah, Igor, a de 30 é fria e a de 50 é quente. Opa, olha só. O recipiente com 30 graus Celsius, que você tinha acabado de falar para mim que estava quente, agora está frio. Tá entendendo? O que eu mudei lá de 30 graus Celsius? Nada. Né? Assim, eu não mudei a água, não botei gelo, não botei no fogo para aquecer, nada. O que mudou? Mudou a referência. E ao mudar a referência, essa água mudou de fria para de quente para fria. Entenderam? Então, galera, fiquem ligados nisso aí. Quente, frio é relativo. Show? Então, vamos lá. O que é temperatura? Ok, turma. Vamos lá. De novo, vamos abrir um parênteses aqui. Todo corpo é constituído de partículas, átomos, moléculas. Ok? Esses átomos e moléculas, elas apresentam uma vibração, uma agitação. O que eu quero dizer com isso? Né? Você, o seu lápis, o seu caderno, tudo, toda a matéria é constituída disso. Né? E essas moléculas estão a todo momento vibrando, se agitando. Tá? E por terem essa vibração e agitação, eles têm energia, ok? Ou seja, vamos lá. Átomos e moléculas que estão vibrando ou se agitando, mesma coisa, são sinônimos, têm energia. Então, o que é a temperatura de um corpo? A temperatura de um corpo está relacionada ao nível, né, de agitação ou grau de agitação dessas moléculas e átomos, né? Ou seja, quanto mais esses átomos, mais essas moléculas se agitam,
maior a energia do corpo e, com isso, a sua temperatura. Então, resumindo tudo isso em uma frase, a temperatura é o grau de agitação das moléculas, beleza? E qual que é a unidade de temperatura? Pelo sistema internacional, a unidade é o K, né? Ou seja, é o Kelvin. Calma que eu já vou explicar o que é Kelvin, beleza? Olha aqui embaixo. Eu estou tentando ilustrar isso para vocês. No quadrinho da esquerda, eu tenho uma bacia com água quente, né? Ou seja, aí estão as moléculas de água, que são essas bolinhas vermelhas assim, né, mais destacadas. Ó, água quente, ou seja, a temperatura maior. Logo, que se a temperatura é maior, indica que essas moléculas têm uma maior agitação. Enquanto a figura da direita, temos uma bacia com água fria, né? Ou seja, cubos de gelo. Então as moléculas de água estão o quê? Lembra que eu disse ali no início, ali no primeiro parágrafo? As partículas, né, as moléculas, átomos, estão se movimentando, estão se agitando o tempo inteiro. Só que numa bacia com água fria, né, ou seja, temperatura baixa, essa agitação é menor. Então, percebendo a diferença? Então, ou seja, quanto maior a agitação, maior a temperatura que um corpo vai ter. Mas aí, isso já leva a uma próxima pergunta. Ok, Igor, eu entendi o que é temperatura. É o quanto essas moléculas estão se agitando dentro de um corpo. Mas como é que eu vou medir a temperatura? Como é que eu vou medir essa agitação? Excelente pergunta. A gente vai usar o termômetro, caro aluno. Isso aí, provavelmente foi isso que você pensou aí. Galera, o que é o termômetro? Galera, são equipamentos utilizados para realizar medição de temperatura e sua construção baseia-se no uso de grandezas físicas que dependem da variação de temperatura. A medição de temperatura de um meio qualquer só é possível após a ocorrência do equilíbrio térmico entre o termômetro e o meio que se deseja medir a temperatura. Ou seja, vamos lá, o melhor exemplo aqui. Vamos lá, você aí está com suspeita de... está com febre, né? Está meio febril. Aí o que a sua mãe, o que seu pai faz? Vai medir a sua temperatura com o termômetro. E aí hoje, pessoal, nós temos esses 3 tipos de termômetro aí. Esse primeiro aqui, ó, que está aqui à esquerda, provavelmente vocês nunca devem ter visto isso. Mas isso, galera, é um termômetro de mercúrio, né? Esse termômetro não é mais vendido no comércio, justamente por ele ter mercúrio, e mercúrio é cancerígeno, por questões de segurança, esse termômetro foi aposentado, né? E no que consiste? A ideia dele é o seguinte, galera, como eu falei, dentro dele tem mercúrio. E mercúrio é um metal pesado, ou seja, cancerígeno. Esse foi o principal motivo dele ter sido proibido, né? Assim, o seu comércio o seu comércio ter sido suspenso, né? Ter sido proibido. Na ponta dele temos um pedaço de metal e ao entrar em contato com você, o que acontece? Você está com uma temperatura maior que o termômetro. Então o que vai acontecer? Você vai começar a esquentar o termômetro, né? E consequentemente vai esquentar o mercúrio lá dentro. Aí esse mercúrio vai dilatar. Calma que a gente vai falar disso. Isso que eu estou falando agora eu já estou adiantando nas próximas aulas. Eu vou falar disso com mais detalhes. Por enquanto eu só estou explicando como que funciona, tá? O mercúrio vai dilatar e aí ele vai percorrer esse tubinho, né, esse capilar. E quando chegar ao equilíbrio térmico com você, esse mercúrio vai parar de dilatar. E nesse tubinho, nesse capilar, né, tá marcado, eu não sei se você vai conseguir enxergar com muitos detalhes, mas você consegue perceber que está todo riscadinho o corpo do termômetro? Aí basta você o quê? Você girar esse termo para ter uma melhor visão, né? E aí você vai achar aonde nessa escala, né, que a coluna de mercúrio parou. E aí vai descobrir a sua temperatura. Hoje, né, temos o termômetro digital, que substituiu os termômetros de mercúrio.
né? O funcionamento é o mesmo, galera. Igualzinho, tem a pecinha de metal, aí o que acontece? Vai lá dentro, né, tem um mecanismo, né, tem um sensor, e esse sensor vai fazer essa medição. E uma vez que o seu corpo e o termômetro chegarem ao equilíbrio térmico, pronto, aí ele vai dar aquele sinal sonoro, né, avisando, opa, ó, já pode ver a medida, né? Só que, vamos lá, qual é o problema desse termômetro? Como ele funciona à base de bateria, né? E questão de sensor, então, ou seja, se você dá um trauma muito grande nele, tipo uma batida muito forte, ou usa por muito, muito tempo, aí a bateria fica fraca, o sensor fica impreciso, né? Aí acaba que a sua medida de temperatura que vai estar no visor vai, assim, talvez não seja exatamente aquela, seja algo próximo daquilo, tá? E aqui, ó, na última figura, nós temos o termômetro mais moderno que nós temos, que é o termômetro infravermelho, né? Embora ele seja mais moderno, ele é, comparado a esses outros dois, o mais impreciso deles, né? O princípio de funcionamento é igual ao do digital. Tem um sensor, só que ao invés de ser um sensor baseado em contato, já é no infravermelho. Então, qual que é a vantagem dele? A vantagem do termômetro infravermelho é justamente questão de higiene. Você não precisa tocar na outra pessoa para você fazer a medição. E aí com isso, e fora que a medição é muito mais rápida comparado com a do digital, né? E aí, outra vantagem desse tipo de termômetro é que você pode fazer medição de água, alimentos, né? Só apontando o gatilho e, né? Tipo assim, ele tem um gatilho, né? Você aponta para onde você quer, aperta o gatilho, vai sair a luz vermelha, né? Vai acertar onde você quer e aí vai ter a medição, né? Mas aí, de novo, ele é o mais impreciso, porém, ele é muito cômodo ele tem outras vantagens que compensam essa imprecisão dele. Mas a imprecisão não é algo absurda. Por exemplo, igual na foto, tá fazendo a medição da temperatura dessa senhora. Aí, digamos ali, a temperatura vamos lá, deu 37. Mas não, é impreciso, deve estar 39. Não é gigantesca assim essa diferença. Tá? É uma diferença suave, né? Mas é próximo, bem próximo desse valor. Show de bola? Ok? Então vamos seguir. Ok, turma. Entendemos o que é temperatura, entendemos como o termômetro funciona, mas aí vamos ao próximo passo, que é o que? Saber ler o que o termômetro ou qual temperatura, né, aparece para a gente. Vamos lá. Hoje, com certeza, todos vocês sabem que sempre que falamos de temperatura no Brasil, né, você vê a previsão do tempo, você vê a temperatura aí no seu celular, você vê o quê? A temperatura hoje no Brasil, em Juiz de Fora, exemplo, 22 graus Celsius. Graus Celsius, pessoal, é uma unidade de temperatura. Ué, Igor, mas você não falou que o sistema internacional é Kelvin? Exatamente, o sistema internacional é a escala Kelvin, que eu já vou falar dela. Eu vou falar aqui de 3 escalas, que tipo assim, são as principais. Galera, escala de temperatura, existem diversas escalas. Se vocês pesquisarem na internet, você vai encontrar dezenas, né? Mais de 20, 30, assim, diversas unidades. Mas eu vou falar aqui das 3 que são as principais. A primeira delas é a escala Celsius, né? Que é a escala que o Brasil adotou, né? O Brasil escolheu não seguir o Sistema Internacional de Unidades. Escolheu, assim, o Brasil já usava a escala Celsius e preferiu continuar com ela. E essa escala é a mais usada no mundo,
né? Ela foi desenvolvida, né, por um cientista sueco, né? E o nome Celsius é o nome dele, né? Ele batizou a unidade, a escala com seu próprio nome. E como que funciona? Como que foi a escala, né, que o Celsius desenvolveu? Ele fez o seguinte: olha a figura aqui à direita. Eu tenho um tubo com mercúrio, tá? Aí o que ele fez? Ele pegou uma porção de gelo em fusão, ou seja, né, se você já viu essa parte em química, você já sabe, mas se você não sabe, fusão é quando a gente tem a passagem do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, quando o gelo começou a derreter, ele colocou esse tubo com mercúrio lá dentro, esperou chegar ao equilíbrio térmico, né, ou seja, a coluna de mercúrio parar de se mexer, né, e marcou esse ponto sendo o zero, né? Ou seja, o ponto de gelo, né? Marcou ali, 0 graus. E aí ele já pegou a água em estado, né, de ebulição, né? Ou seja, a água já começando a virar vapor, colocou o tubo lá dentro. Aí esse mercúrio começou a receber calor, né? Ou seja, aumentar a sua temperatura, e ó, a coluninha foi lá em cima. E aí, quando chegou no equilíbrio térmico, ele marcou essa altura sendo o 100. Ele decidiu fazer a sua escala em uma escala centigrada. O que isso significa? Que do ponto de gelo, o PG, ao ponto de vapor, o PV, como está aqui na figura da esquerda, ele fez isso em 100 partes, ou seja, ele pegou toda essa distância aí e dividiu em 100 partes iguais. Beleza? Então, sendo assim, ó, o 0 é o ponto de fusão e 100 o ponto de ebulição. Ok? Tranquilo? Básico, né? Então, vamos ver a segunda escala, que é a escala Fahrenheit, né? Graus Fahrenheit, aqui graus F. Fahrenheit foi um outro cientista, né? Batizou a escala com seu próprio nome, né? E o processo que ele fez foi extremamente similar ao do Celsius, né? Ponto de fusão, né? Tipo da água, colocou o tubo e tal. Só que nessa altura, ao invés de considerar zero, ele considerou 32 graus, né? Tipo, ele marcou essa altura como 32. E na água em ponto de ebulição, lá em cima, ao invés de marcar 100 como foi Celsius, ele marcou 212. Ou seja, essa distância de 32, do ponto de gelo ao ponto de vapor, né, ele dividiu isso em 180 partes. Ok, Igor, beleza. O processo foi o mesmo, os valores foram um pouco diferentes ali, porque ele quis, mas por que a gente estuda isso? Porque, pessoal, essa escala é a escala que praticamente, né? Eu preciso confirmar isso, mas se eu não estou enganado, todos os países de língua inglesa utilizam. Ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, etc., usam a escala Fahrenheit. Então, pessoal, se você tiver a oportunidade de conversar com alguém, né, assim, né, tipo com algum americano, algum inglês, ou viajar para fora, você vai olhar a temperatura e o que? Você vai ficar completamente perdido, porque a escala de temperatura desses países é completamente diferente da nossa, né? Então, é por isso que a gente estuda, né? Mas entenderam? Enquanto o ponto de gelo do Celsius é 0, do Fahrenheit é 32. E o ponto de vapor do Celsius é 100, aqui é 212. No Celsius, a escala é de 0 a 100, em 100 partes iguais. Aqui é de 32 a 212, 180, tá? 180 partes divididas igualmente. Show? Então agora vamos para finalmente a escala Kelvin, que é adotada pela letra K. Ué, Igor, você me esqueceu de botar aquela bolinha ali do grau? Não, não, galera, não esqueci. Porque diferente de Celsius e Fahrenheit, Kelvin a gente não fala em hipótese nenhuma graus Kelvin, a gente só fala Kelvin. Ou seja,
Vamos lá. Antes de eu explicar, olha a barrinha aqui na direita, né, na figura da direita. Você tem 273 Kelvin. Você não tem 273 graus Kelvin, tá? E por que a gente não usa graus? Porque é a escala do Sistema Internacional. Por questão assim de conveniência, notação e tudo, essa parte de graus foi retirada, tá? Aí a gente só fala Kelvin. Mas aí vamos lá, por que a escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional? Porque é nessa escala que a gente propõe o zero absoluto. Ou seja, o que é o zero absoluto? É onde o estado de agitação das moléculas seria nula, ou quase nula. Tipo assim, lembra que eu falei que essas moléculas estão sempre se agitando? Né? Lembra os nossos desenhos nas imagens que eu mostrei lá atrás? Não tem lá as moléculas vibrando, se agitando? No zero absoluto, essa vibração, essa agitação é zero. Ou tão baixa, mas tão baixa, que é assim, praticamente zero. Entende? É a única escala que propõe isso. E como que Kelvin, né? De novo, foi um cientista, né, o Lord Kelvin, que propôs isso, né? Ele que desenvolveu essa escala. E qual foi a ideia dele? Ele estava estudando a escala Celsius, né? Ele estava estudando gases, né? E usando a escala Celsius de referência. Por isso aqui, ó, olha esse gráfico aqui que eu estou dando para vocês. No eixo horizontal, a gente tem a temperatura em graus Celsius, né? E não é erro, não. É exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava estudando usando a escala Celsius de referência. E aí ele estava estudando o volume de um gás. Imagina um gás qualquer aí, né? Aí, olha só, o que o Kelvin percebeu? Imagina o seguinte, digamos que você tem um copo, né? Um copo aí na sua mesa. Aí. Você tem um copo. Tampa ele, né? Tipo assim, coloca a mão em cima dele. Vamos lá, quanto de ar, né? Vamos lá, considerando que o copo está vazio, né? Lógico. Quanto de ar tem dentro desse copo? Ah, Igor, tem o volume do copo, né? Isso aí, ou seja, você tem um volume V. Olha para o gráfico agora, ó. Você tem esse volume V inicialmente, ok? E aí, o que o Lord Kelvin fez? Ele foi aumentando a temperatura desse gás. E ele percebeu que a cada vez que a temperatura aumentasse 273 graus Kelvin, graus Celsius, esse volume aumentava uma vez de tamanho. Ou seja, se você tem um copo de gás, né, desse ar, né, que a gente está usando de exemplo, agora você tem 2 copos. E se a temperatura aumentar mais uma vez 273, vamos lá, olha para o gráfico. A temperatura zero, eu tenho V, ou seja, eu tenho um volume V desse gás dentro do copo, ok? Quando a temperatura chega em 273, esse volume aumenta uma vez de tamanho, ou seja, você tinha um copo de gás, agora você tem 2 copos de gás, né? E se você aumentar essa temperatura mais 273, ou seja, a temperatura desse gás agora é 546, aumenta mais uma vez, ou seja, agora você tem 3 copos de gás. Ou seja, gente, isso é uma reta. Quando você vai plotar os pontos, eu não sei se o professor de matemática, né, o Lucas já entrou nisso, na parte de fazer gráfico, mas na hora de plotar os pontos, você vai ver uma reta. Olha só, olha aí essa reta vermelha aí contínua, né? Aí, o que o Kelvin percebeu? Gente, o que acontece se eu, ao invés de ficar aumentando a temperatura, eu reduzir a temperatura? Ou seja, eu prolongar esse gráfico no sentido oposto. Então, o que ele fez? Ele prolongou esse gráfico, por isso pontilhado, seguindo essa reta, e chegou à temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, esse é a temperatura do zero absoluto. Ou seja, é impossível
qualquer situação na natureza, no universo, você achar alguma coisa com uma temperatura inferior a isso. Então, essa temperatura de menos 273,15, ele chamou de zero, né? Ou seja, o zero da escala Kelvin é o zero absoluto. Por isso que essa é a única escala que não tem valores negativos, né? Como está escrito aqui, ó, não possui valores negativos. Exatamente, porque o zero da escala é o zero absoluto. Né? Esses foram os motivos da escala Kelvin ter sido escolhida como a escala de temperatura do Sistema Internacional. E aí, vamos lá, como que fica a escala Kelvin para a mesma situação de Celsius e Fahrenheit? Celsius e Fahrenheit fizeram o quê? Ponto de gelo e ponto de ebulição. Então, como o Kelvin usou Celsius de referência, como que ficaria o ponto de gelo e o ponto de vapor da escala Celsius na escala Kelvin? Então, ó, significa que o zero do Celsius corresponde a 273 Kelvin, né? Enquanto o 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin. Então, ou seja, a escala Kelvin também ficou similar à do Celsius na parte centigrada, né? Toda bonitinha, né? Dividida em, né? Igual aqui, ó, de 273 para 373, ou seja, você percebe, ó, houve uma variação de 100, né? Fahrenheit foi 180, Kelvin é uma outra escala centigrada, ou seja, ó, 1 em 1, né? Bonitinho, 100 partes. Beleza, galerinha? Ficou claro? Não precisa se preocupar com gás, não sei o que, volume, como está aqui no gráfico, não. Eu só coloquei isso aí para ilustrar, tá? A gente só vai mexer com mais detalhes assim aprofundamente, né? Tipo, vamos nos aprofundar nisso só no ensino médio, beleza? Então, galera, essas são as 3 escalas que a gente vai estudar. E aí você já deve estar se perguntando, ô Igor, eu sei escala Celsius. O que eu vou fazer se aparecer para mim a escala Fahrenheit ou a escala Kelvin? Eu não vou conseguir fazer o exercício. Então, para isso a gente tem a conversão de escalas, que a gente vai estudar agora. Galerinha, sem segredo, eu vou mostrar para vocês a definição para chegar nas formulinhas. Isso, já temos formulinhas prontas, tá? De conversão. E na hora do exercício você pode aplicar essas formulinhas direto. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nelas. Pois bem, olha só, eu tenho aqui à esquerda Celsius, no meio Fahrenheit e à direita Kelvin, com seus respectivos pontos de gelo e pontos de fusão, tudo bem? E aí, galera, a gente vai relacionar essas escalas usando o Teorema de Thales, que é um teorema que você aprende na matemática, tá? Como que vai ser isso aqui? Vamos pegar aqui, em qualquer ponto arbitrário, né, no meio dessas escalas aqui, né, eu vou marcar aqui um ponto qualquer, que eu vou chamar aqui, ó, Celsius, C. Na Fahrenheit, vou chamar essa temperatura arbitrária de F, né, ou seja, a temperatura em Fahrenheit. E na Kelvin, vou marcar aqui, ó, esse K, ou seja, uma temperatura em Kelvin, uma temperatura aleatória aqui, né, desse jeito. Mas de tal forma que elas sejam equivalentes, ou seja, você passa uma reta pegando, você vai pegar esses 3 pontos, essas 3 temperaturas. E aí como que funciona? O Teorema de Thales diz o seguinte, que a parte pelo todo de um tem que ser igual à parte pelo todo do outro. Então, olha só, usando a escala Celsius e Fahrenheit, a parte, ou seja, é de 0 a essa temperatura C. Tá vendo? 2 em romano? Ou seja, a parte pelo todo. O todo é o quê? De 0 a 100. Ou seja, isso em Celsius tem que ser igual a quem? A parte pelo todo em Fahrenheit. Ou seja, a parte que é a temperatura 32 graus Fahrenheit até essa temperatura arbitrária F, pelo todo, que é de 32 até 212.
Pois bem, com isso em mente, ou seja, vamos usar o Teorema de Tales, a gente faz os cálculos. Vamos lá, convertendo a temperatura de Celsius para Fahrenheit e vice-versa, né? Vamos lá, Teorema de Tales. A parte pelo todo em Celsius tem que ser igual à parte pelo todo em Fahrenheit. Então, ó, a parte de 0 a Celsius, ou seja, quanto é a temperatura ali? Ué, a temperatura em Celsius, que eu quero saber, menos 0. Pelo todo, ou seja, quanto vale tudo? 100 menos 0. Tem que ser igual a parte em Fahrenheit. Opa, temperatura F menos o ponto de gelo. O ponto de gelo é 32. F menos 32. Dividido pelo todo. O todo é de 32 a 212. Ou seja, quanto que eu tenho entre o ponto de gelo e o ponto de fusão? 212 menos 32. Então, ou seja, ó, fazendo a matemática aqui, ó, temos que a temperatura em Celsius sobre 100 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. Podemos simplificar o 100 e o 180, né? E chegamos à relação. A temperatura em Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ou seja, se você está aí estudando agora, vamos lá, faz um exemplo aí. Pega aí o seu telefone, né, dá pausa aqui no vídeo e vai procurar aí na internet qual é a temperatura que está fazendo em Juiz de Fora hoje. Você vai lá, você vai olhar. Aí você vai olhar, Brasil, Celsius. Então você vai achar a temperatura em Celsius. Aí, essa temperatura em Celsius equivale a quanto em Fahrenheit? O que você vai fazer? Substituir a temperatura de Juiz de Fora, ou seja, a temperatura em Celsius, no C. Então, essa temperatura sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Aí é pura matemática, né? Só você fazer a conta, isolar a temperatura Fahrenheit, né? Ou seja, o F, e aí você vai achar um número, né, em graus Fahrenheit. Ou seja, essa temperatura em Celsius corresponde a tanto graus Fahrenheit. Beleza? E como temos Kelvin também, vamos ver como é que funciona também essas conversões para Kelvin. Aí, turma, de Celsius para Kelvin, né, ou de Kelvin para Celsius, é disparada mais fácil que tem. Eu não expliquei que Kelvin usou a escala Celsius de referência, né, ou seja, usou como base? Então, a escala Kelvin é centigrado igual Celsius. Sendo assim, qual será... Vamos lá, de novo. Você pegou essa temperatura em Celsius, né? Olhou aí na internet, a temperatura está fazendo Juiz de Fora. Quanto essa temperatura corresponde em Kelvin? Só você somar 273. Só isso, tá? E o contrário. Vamos lá, você pega uma temperatura qualquer em Kelvin, né? E aí você quer descobrir quanto que é essa temperatura correspondente em graus Celsius. Basta você pegar a temperatura em Kelvin e subtrair menos 273, né? Ou seja, esse 273 está somando, passa para o outro lado subtraindo, beleza? E a última aqui, ó, Fahrenheit para Kelvin. Como que a gente faz? Olha só, no slide anterior a gente viu que de Celsius para Fahrenheit é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Opa, eu quero Fahrenheit para Kelvin. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de colocar Kelvin nessa equação. E a gente tem a relação de Celsius para Kelvin. Então o que eu vou fazer? Ó, Kelvin é Celsius mais 273. Na fórmula tem o Celsius, não é? Então eu vou isolar o Celsius, né? Ou seja, eu vou passar esse 273 que está somando para o outro lado diminuindo, né? E substituir isso, né? Agora eu tenho que a temperatura em Celsius é Kelvin menos 273. Eu vou pegar essa expressão e substituir na fórmula, ou seja, segue a seta aí, ó. Onde tem C, eu vou substituir por K menos 273. Opa, pum, essa é a relação. Ou seja, temperatura Fahrenheit para Kelvin e Kelvin para Fahrenheit, é só você usar essa relação aí, ó. Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32, tudo isso dividido por 9. Belezinha?
Galera, eu sei que ficou meio pesado isso, mas de novo, isso aqui eu estou mostrando passo a passo. Esse passo a passo que eu dei para vocês foi o mesmo passo a passo que eu dei para a galera do segundo ano do ensino médio, tá? Vocês não precisam decorar tudo isso. Vocês podem diretamente lembrar das fórmulas, tá? De todas essas fórmulas que eu apresentei aqui, ó. Quer ver? Vamos passar um resumo disso aqui, tudo que a gente viu agora? Ou seja, conversão de escalas. Como que você vai memorizar, estudar isso aí? Olha só, tá aí, ó, resumidinho para você. Todas as relações. Ó, Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Então, pronto, galera. Se você quer converter de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, Fahrenheit, basta você lembrar e aplicar essa formulinha. Ué, Igor, então quer dizer que se isso cair numa prova, né, numa atividade valendo ponto, eu não preciso apresentar os cálculos de demonstração para você? Não, não precisa. Você pode aplicar essa fórmula direto, tá bom? Essa relação todinha aqui, direto. Belezinha, turma? Galera, a aula de hoje vai ficar por aqui. Os exercícios dessa aula, né, eu vou deixar no Google Sala de Aula, ok? Ou seja, em breve, assim que vocês estudar essa aula, vão lá no Google Sala de Aula, vocês vão encontrar uma atividade que eu vou criar, né, destinada exclusivamente a essa aula. Beleza? E aí, como é de praxe, qualquer dúvida com relação à disciplina ou com relação aos exercícios, só vocês mandarem a mensagem lá mesmo que eu vou ter o maior prazer de responder. Bom, turminha, eu vou ficar por aqui, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, maior do que ele já está. Então, turma, bons estudos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.